graça do Senhor, seu amor, sua salvação que nos trouxe até aqui. E por ela e através dela que nós continuaremos a viver. João 19, 28 nos diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Agradeço o convite feito pelo pastor Josemar, terceiro ano que estamos aqui juntos. Privilégio estar aqui com os irmãos, conhecer alguns e rever outros. Quando eu soube sobre a palavra do sofrimento, estaria meditando nessa tarde com os irmãos, eu me lembrei, quase que imediatamente, da morte de um dos maiores poetas cristãos da música evangélica brasileira. Alguns aqui talvez o conheceram pessoalmente, alguns ouviram falar sobre ele, mas a maioria eu sei que talvez nem o conheceram nem ouviram falar. Mas com certeza algumas músicas cantam até hoje desse autor que provavelmente aquele que mais compôs músicas evangélicas. Quando ele morreu em 12 de agosto de 1987, ele tinha deixado ainda mais de 400 canções escritas, letra, música, partitura. Morreu aos 32 anos, capitão do Exército Brasileiro, chamado Sérgio Pimenta. Um homem forte, físico vigoroso, e que em 3 a 4 meses, um câncer severo, ósseo, levou à morte. E no leito de enfermidade, ao invés de ele escrever uma poesia, uma canção falando das suas dores, do seu sofrimento, ele escreve essa canção, que eu verei a poesia da canção, que diz assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo se encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, e até a própria morte venceu, mostrando o amor capaz de atender a todo homem. Vivemos num tempo onde poesias compostas para as canções evangélicas falam muito mais do eu do que de Deus. Fala muito mais do que eu preciso, do que eu quero, do que eu sonho, do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Fala muito pouco de sofrimento, porque na verdade nós vivemos tempos de euforia, prosperidade, de tantas outras coisas que pensam nos trazer prazer. Fala-se muito pouco do sofrimento. E quando nós vemos e ouvimos já nessa tarde sobre perdão, sobre desamparo, sobre amor, sobre salvação, nós não podemos esquecer da cena. Todas essas palavras que já foram ditas e as outras que ainda serão ditas fazem parte de um cenário de dor. Jesus Cristo está na cruz, após seus pulsos e tornozelos perfurados. Você já imaginou o seu pulso, ou seus pulsos e tornozelos perfurados algum tempo? Ele havia sido torturado, cuspiram nele, ele foi açoitado de maneira violenta. E aí então, depois dele passar pela via dolorosa, carregando a sua própria cruz, sendo humilhado mais uma vez, ele é pregado na cruz. Você já imaginou o que estava acontecendo ali? Você parou algum tempo para pensar o que ele estava de fato sentindo? Conforme nos narra John White em seu livro Ousadia na Oração, a página 189 e 190, John White, um escritor cristão, mas também médico,
e sendo assim ele pôde narrar alguns detalhes que nós normalmente não sabemos. Ele diz que a tortura foi feita de maneira sádica e ele viveu horrores naquele momento. Ficar de pendurado com os braços abertos, estendidos durante horas, produz câimbras no dorso, no diafragma, no peito e no abdômen. E essas câimbras dificultam a respiração. E para respirar acontece uma dor tremenda. E pela dificuldade de se respirar, ocorre mais um outro fato. Ele constantemente convive naqueles momentos com a sufocação. Para encher os pulmões diante das câimbras, é preciso levantar o corpo. E transferindo um peso do seu corpo para o cravo que prende as suas mãos e tentando de alguma maneira se equilibrar no seu tornozelo perfurado. Essa luta é constante, Jesus passou por essa luta. E para que ele consiga suportar aquilo, ele tem que se levantar mais uma vez. Só que as câimbras voltam, as dores voltam, o diafragma fica apertado e naquele momento que Jesus estava pregado na cruz, ele conviveu 3 horas, 6 horas com aquela situação. Normalmente, os crucificados ficavam de 2 e 3 dias presos na cruz. Jesus durou bem menos. Narrar essa cena, entender um pouco esse aspecto físico do sofrimento, deve causar em nós uma empatia sobre esse fato. Alguns dizem que aquela cruz era nossa. Eu tenho pensado muito ultimamente que aquela cruz não era nossa. O pecado era nosso. O que Jesus fez é pagar o nosso pecado naquela cruz com sofrimento. Mas a cruz era de Jesus. Somente Ele poderia passar por aquela cruz pela vontade do Pai, como nós já vimos e ouvimos abundantemente nesta tarde. Esse relato de sofrimento, essa frase que Jesus diz, registrada por João diz: e pois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Em todos os lugares que Jesus passou, com todas as pessoas que Ele encontrou-se, com todas as conversas que Ele teve, Ele sempre nos ensinou. Não seria diferente naquela cena da cruz. O que pode nos ensinar nessa tarde? Quem sabe revermos alguns conceitos sobre o sofrimento, porque o sofrimento muitas vezes nos remete a nos voltarmos para dentro de nós, para refletirmos aquilo que somos ou o que gostaríamos de ser. O sofrimento muitas vezes ressalta o nosso passado e nos coloca com medo para o futuro. Mas Jesus, mais uma vez, naquela cruz, Ele nos ensina algumas coisas. Jesus, naquela cruz, Ele nos ensina que o sofrimento agudo não tirou sua lucidez sobre a vontade soberana do Pai. O sofrimento agudo não tirou a lucidez de Jesus, porque o texto diz assim: depois, sabendo que já todas as coisas estavam terminadas. A palavra sabendo ali significa, não é apenas um conhecimento raso, superficial sobre alguma realidade. Jesus estava consciente e lúcido, dizendo: a vontade soberana do Pai está sendo realizada nesse lugar de sofrimento. Eu estou sofrendo, sim, Jesus estava pensando, mas além do meu sofrimento e apesar do meu sofrimento, o que importa mais é que a vontade soberana de Deus está sendo
feita na cruz do Calvário. Ali, o Senhor Jesus está exercitando e exercendo a vontade do Pai. Todas as coisas estavam terminadas. Aquele que era 100% Deus e 100% homem entendeu, estava percebendo de que aquilo que tinha que ser feito, porque ele veio no tempo certo da história, toda a história foi preparada para a sua vinda. Nada mais precisaria ser feito. O tempo de Deus estava sendo cumprido, o Kairos de Deus estava sendo cumprido naquele momento, e ele estava consciente disso. Deus é soberano, a sua vontade está sendo feita. Aquilo que tinha sido escrito por Moisés em Gênesis 3,15 estava sendo cumprido. Aquilo que Isaías, 800 anos antes, havia profetizado, o cordeiro que tinha sido moído por nós, foi moído por nós. A soberania de Deus, a vontade soberana de Deus estava sendo cumprida naquele momento. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu tenho certeza absoluta. Todos nós já sofremos alguma coisa. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por frustrações. Muitos planos são traçados e alguns deles não são cumpridos na nossa vida. O importante é que nós saibamos que isso acontece pela vontade soberana de Deus, a permissão de Deus. E em todas as coisas Deus permite que nós passemos. Mas nós não podemos perder e devemos aprender com o que Jesus está nos dizendo aqui. O que importa é que a vontade soberana de Deus seja cumprida na nossa vida. Mesmo que por alguma razão, por algum momento, por um espaço de tempo, eu e você não entendamos. Às vezes a gente imagina muita coisa, mas às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E como o pastor me antecedeu, o pastor Maurício disse, o importante é que Deus sabe. O importante é que Deus sabe. E Deus sabe que você está sofrendo. Senão Jesus não diria aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ali na cruz do Calvário isso estava sendo ratificado de forma cabal, sendo executado. Mas ainda esse texto nos ensina que o sofrimento agudo não anulou os propósitos da vontade revelada de Deus. Ainda o texto diz, para que a Escritura se cumprisse. Por que é importante destacar isso nesse versículo, queridas? É porque a nossa vida, a história, todos os acontecimentos tem que estar em sintonia com a palavra de Deus. Não tem que estar em sintonia com o meu desejo, nem no que eu pense, nem que eu sonhe, mas tem que estar em sintonia com a palavra de Deus. Quando a palavra diz aqui, o texto diz assim, para que, significa propósito, finalidade. É bom que se repita, talvez algo que você já ouviu algumas vezes. Nós não devemos viver por coincidências, e nem por acasos, e nem por sentimentos. Nós devemos viver baixo da providência de Deus. Deus tem propósitos, e teve propósito com a morte de Jesus. Aquela morte pública, estampada, aterrorizante, aquela cena terrível, onde até o próprio cosmos se removeu para aquela cena, onde situações aconteceram para que aquela cena fosse estampada não só naquele dia, naquele momento, mas para que se reverberasse e se projetasse para toda a história. Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz.
O que eu fiz aqui é para que vocês sejam salvos. E aqueles que vierem após mim sejam salvos. O que nós fazemos hoje, o que nós falamos hoje, o que nós projetamos hoje, não tem a ver apenas com um projeto pessoal, às vezes egoísta, às vezes personalista, mas tudo que pensarmos e fizermos e projetarmos tem que estar de acordo e em sintonia com a palavra de Deus, porque a palavra é viva e é eficaz no nosso tempo também. Ela não é algo do passado, ela é dinâmica, para que o mundo creia naquele que Deus enviou. Portanto, para que a Escritura se cumprisse. A gente tem percebido a Escritura se cumprir no nosso tempo, queridos. Quando nós olhamos para a nossa história, quando olhamos para as nossas mazelas, quando olhamos para a nossa sociedade, qual é o papel e qual é o lugar da palavra de Deus na nossa história? Nós estamos preocupados com personalidades, com figuras célebres, ou nós estamos sensíveis, atentos? Porque o próprio Jesus, pregado na cruz, entendeu que aquele momento não era um acaso, não era uma maldição, não era um castigo propriamente dito, apesar que a própria palavra diz: levou sobre si o nosso pecado e foi castigado por isso. Mas tudo fazia parte de um contexto, e principalmente para que a palavra de Deus se cumpra naquele tempo. A palavra de Deus está se cumprindo. Muitas pessoas estão preocupadas em fazer profetadas, adivinhações, projetar nas pessoas alguns sentimentos, tentar se colocar como alguém importante porque falou isso, aquilo. Isso é de menos. O importante é a salvação, a eternidade esteja nos nossos lábios e nas nossas agendas. E por onde nós passarmos, nós entendamos que a palavra de Deus está se cumprindo. Mas ainda, esse pequeno verso, com muita riqueza, nos diz que o sofrimento agudo que Jesus passou não impediu que uma necessidade básica da sua vida fosse saciada. Por que será que João diz assim? E teve sede, eu tenho sede. A água é alimento básico para mim. Você pode ficar 29 dias sem comer, você não morre. Mas se você ficar 4 dias sem tomar água, você morre. Dizem os cientistas. Eu sou cientista, estou dizendo algo que eu ouvi e que eu li. Aquele Jesus que disse para a mulher na beira do poço de Jacó: a água que eu te der matará toda a sua sede para a eternidade. Mas naquele momento, Jesus 100% homem precisava de água. Precisava demonstrar que ele estava cumprindo a vontade do Pai. E o seu corpo físico, ainda mutilado e com muitas dores, precisava saciar-se de uma sede. Aqui não cabe, ao meu ver, nenhum tipo de metáfora ou de alegoria. A sede de Jesus era sede física mesmo. E Jesus estava dizendo para nós, está nos ensinando com essa declaração: eu sou humano, eu preciso da graça de Deus, do poder de Deus, mas eu não deixo de ser humano enquanto esse corpo não for glorificado e resgatado pelo Senhor. O sofrimento agudo não impediu que a necessidade básica de Jesus fosse saciada. Ele disse: tenho sede, como que dialogando com todas as circunstâncias, meio a muitas dores, e meio a profundo sofrimento. Eu quero encerrar esta meditação, como meus irmãos me antecederam, fazendo uma pergunta para você. Qual é a tua relação com o sofrimento?
você colocou na agenda da sua vida a possibilidade de sofrer por Jesus? Você acha que quando você sofre é permissão ou é maldição? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, que eu disse Jesus. Nem eu, nem você sabemos o que acontecerá nos próximos anos da nossa vida. Mas Deus sabe. E Deus quer, em alguma medida, seja ela qual for, debaixo da graça de Deus, estejamos preparados para o sofrimento. Não como maldição, mas como condição, porque Jesus não nos prometeu uma regalia espiritual, não nos prometeu uma regalia física. Ele nos prometeu, nos garantiu o seu amor e a sua presença. Mas ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A primeira parte é bonita, a segunda parte é conflita. Como que Jesus nos amou? Sofrendo dores, disposto a morrer por amor de cada um de nós.